João 10. João 10. 1:10. Não. 10. João 10. Quem escreveu João? João. Muito bem. João foi um discípulo de Cristo Jesus, um discípulo amado. Ele tinha como característica que, na minha interpretação, ao estudar o livro de João, e pelo pouco que a gente sabe, um breve contato, é que João se transformou em um discípulo muito querido por Cristo, porque João, ele foi quem mais captou aquilo que Cristo tinha para ensinar, porque foi quem mais ouviu. A maior prova disso foi que ele foi o que menos falou besteira e que agiu pouco, mas quando agiu, agiu certo. Nós vemos em João esse discípulo amado, por esse ouvido, por esse ombro amigo, por esse tempo que ele destinou em cultivar essa amizade. O relacionamento de João com Cristo era um relacionamento que não tinha nada de troca envolvida, era amor, era o interesse pela amizade, pela companhia. Gostava da companhia, ponto final. E se resumia a felicidade de andarem juntos pela companhia. A companhia era tudo. E aí fica a nossa reflexão, se pra gente o nosso andar com Deus, se não houver nada que nos beneficie, se só a nossa companhia de Deus com a gente, ela é o suficiente para nos manter próximos a Ele. Não cabe a mim refletir por vocês, isso daí deve ser um comportamento de vocês, uma decisão de vocês pensar a respeito. Lá em João 10, João escreve o que Jesus estava falando. Esse é um dos trechos bíblicos onde Jesus narra, dialoga, e ali João toma nota e escreve ali no capítulo 10. Ele fala: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem entra no curral das ovelhas pela porta, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Vou repetir. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Naquela época, a figura pastor era muito mais fácil de ser explicada, de ser digerida, de ser interpretada do que hoje, porque hoje nós não temos aqui, eu nunca fui pastor de ovelha, mas ao estudar aqui a Bíblia a gente consegue tirar muita lição, e nós vamos estudar aqui sobre as características desse relacionamento de pastor com suas ovelhas. Mas ele começa falando primeiro aquilo que quem não é um pastor. Quem não é esse pastor é a pessoa que não entra pela porta, é a pessoa que não entra e é bem-vinda. Fala que pula, não fala que não é a pessoa que entra pela porta, mas ela pula o muro, e essa pessoa é um ladrão, e essa pessoa é um bandido. Por que isso? Porque todas as vezes que existem situações na sua vida que você não convida ela para entrar, nada do que entrou na sua vida, a não ser que seja através de um convite, uma permissão tua, vai te agregar e vai te levar para o caminho certo. Eu vou repetir, porque isso daí são coisas assim, muito mais profundas do que só uma frase de efeito. Tudo aquilo que a gente não aceita, que não quer para a nossa vida, mas que a gente está vendo acontecer eu fui envolvido, nossa, eu fui levado, de repente eu não percebi, eu já estava nessa situação. Isso daí não foi uma decisão que você tomou, e isso daí não é caminho de pastor, porque Deus ele começa a trabalhar nas nossas vidas quando nós permitimos ele entrar pela porta, quando nós aceitamos isso, na hora que a gente abre a nossa vida. Essa é a reflexão que o próprio Cristo está falando do Pai. Ele fala quem é o Pai, sobre o caráter do Pai, mas nós vamos entender depois, no capítulo 14, no versículo 6, que ele vai falar que ele é a porta. Ele está falando do relacionamento da ovelha com o pastor, ele está falando sobre o que é um discípulo, o verdadeiro relacionamento que nós temos que ter com o Pai, mas ele vai deixar claro o tanto que ele é o acesso a este relacionamento com Deus, e nada mais é acesso. Eu creio em Deus, amém,
diabo também crê. A palavra fala que o diabo crê e treme. O diabo conhece melhor a Bíblia que a gente, inclusive. Então, até aí não mudou nada no relacionamento com Deus. Stefano, eu conheço a palavra de Deus e não pratico. Bem-vindo ao clube. Se você não pratica e você já conhece a palavra, já é um belo passo. Não é todo mundo que pratica. Tem grandes líderes no nosso país, gente que leva a palavra de Deus, que no dia a dia está cheio de erro. E vou te falar uma coisa, o único homem perfeito que veio habitar na terra é o próprio Filho de Deus, Cristo. Se nós não reconhecermos que somos pecadores, mas ao mesmo tempo achar que o nosso pecado nos limita, nos rotula e que a gente não pode desfrutar do amor de Deus para as nossas vidas, está errado isso aí. Não é o amor que Deus tem para nós, da gente falar assim, mas eu sou pecador, então eu não posso nem falar da Bíblia. Eu já passei por uma situação alguns anos atrás, aqui na imobiliária. Eu estava sendo teoricamente perseguido por esse corretor e até o dia que nós fizemos uma venda e ele veio querer uma parte maior. E eu dei minha opinião, falei assim, eu não entendo como que seja justo, mas deixa que o Moraes julgue. Ele falou assim, mas como você pode querer mais dinheiro do que você merece, ainda mais você que prega a palavra? Eu falei, nossa... Aí eu virei para ele e falei assim, me surpreende muito você achar que por eu pregar a palavra eu me torno mais santo que você. Muito pelo contrário, me torna pecador igual você, mas me torna muito repreensível por Deus. Me torna eu mais sensível ao chamado de Deus ainda. Eu não me torno melhor, eu me torno uma pessoa que entendeu mais rápido que Deus não está buscando a tua perfeição para começar a agir na tua vida. Ele te chama para viver uma perfeição, mas nesse caminho ele já cuida de você. Ele já vai te cuidando, porque você é filho. Foi assim, não muda as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, nenhum dos discípulos ia para frente, nenhum ministério que dependesse de homens iria para frente. Porque homem é homem, mulher é mulher, nós estamos sujeitos todo dia a acordar e errar. Não justificamos os nossos erros comportamentos humanos, mas os nossos erros mostram a verdade de quem somos. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Aí ele começa a falar qual é a característica do pastor, como deve ser o relacionamento destas ovelhas, nós com o pastor, Cristo Jesus. Mas e Deus na história? Como ele está representado na metáfora? O pastor nem sempre era o dono de tudo, da propriedade. Porque o dono da propriedade, o dono de todas as coisas, tem alguém que representa ele, que é Cristo Jesus. Tem o pastor que cuida das ovelhas. Ele não tem a necessidade de fazer a função de cuidar das ovelhas. Ele é dono de todas as outras coisas. Então Deus, nesses dizeres do próprio Cristo, também tem o seu espaço aqui no personagem. Ele fala no versículo 2, mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas, primeira característica de discípulo, as ovelhas reconhecem sua voz e sabem quando ele as chama pelo nome. Quem é ovelha, e Cristo Jesus está falando aqui, reconhece a voz do pastor. Quem é ovelha pode não saber certo como vai ser o dia de amanhã. Pode se sentir, inclusive, desprotegida. Pode se sentir sozinha. Pode se sentir amedrontada, não sabendo como são as coisas, com fome. Mas uma coisa ela sabe. Ela sabe reconhecer a voz de Deus. Porque anda junto, está na presença, faz parte da rotina. Cristo, a ovelha não está só com o pastor na hora que ela precisa comer. Ela comeu, mas ela continuou seguindo o pastor por todo lugar onde ela vai. Características dessa ovelha. Cristo está falando que essa característica é a mesma coisa que como nós somos vistos.
A ovelha, em primeiro lugar, ela reconhece a voz do pastor, ela sabe quando é Deus falando e chamando. Porque aqui fala que o pastor chama a ovelha pelo nome. E ele nos chama pelo nome. Mas ele não nos chama para mostrar para a gente qual é o nosso erro. Ele nos mostra, mas ele nos chama para mostrar para onde você tem que ir. Porque na sua vida, se você vê que tem gente que só aponta o dedo para falar do teu erro, arreda o pé, porque isso é do maligno. Se uma pessoa chamar você e te dizer para onde você deve ir, e nesse meio do caminho você se deparar com as mudanças que você precisa, isso é Bíblia. Esse é Deus trabalhando na sua vida. Porque o inimigo acusa, Deus salva. Amém? Amém. Lá no versículo 3 ainda, ele fala que reconhece, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. É maravilhosa essa parte aqui, e tem apologia bastante ao Salmo 23, quando ele fala que ele leva-me para as águas de descanso. As águas de descanso é o momento mais turbulento das nossas vidas. E quando o pastor leva as ovelhas para fora do curral, essas ovelhas elas estão sendo levadas ali para elas se alimentarem, para elas pastarem, para elas exercitarem a função delas. Porque a gente não vive só de igreja, a gente vive do nosso amor lá fora. E a gente vive de erros, a gente vive de relacionamento humano. A gente não vive só de aprendizado, a gente não vive só de adquirir conhecimento. E o próprio Cristo, o próprio pastor, ele nos leva para fora. E sabe qual é o maior perigo quando uma ovelha é levada para uma água de descanso? Porque na água de descanso, ela toma a água, ela se alimenta e ela também toma banho, ela se renova. Mas o que acontece quando uma ovelha ela entra na água? Quem me ajuda aqui? Fica pesada. Ela fica pesada, enche a lã dela. E para uma ovelha que entrou numa água de descanso sair sem ajuda, ela só sai se o pastor estiver perto dela, se ela estiver na presença do pastor, senão ela não volta. Então a sua hora mais tranquila é a hora que você tem que mais perceber se você, pela tua tranquilidade, está perto ou acabou ficando longe. Porque se na tranquilidade a gente se distancia, para voltar, o caminho é mais pesado. Caminho mais trabalhoso. Mas essa é uma consequência nossa. Então, muito cuidado quando a gente é levado para alguns patamares da nossa vida que mudam algumas coisas nas nossas vidas. Esses patamares nos trazem algumas seguranças. Essas seguranças, elas têm que você sempre tem que pensar: isso está me aproximando ou me levando para longe de Deus? Se está te levando para longe de Deus, se prepara que a volta é mais dolorida, é mais carregada. Você vai ter que caminhar o dobro, com a lã molhada, encharcou. Vai ser mais cansado o negócio. Não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo aqui que está nos levando a refletir. Quem somos nós aqui? Se essas características de ovelha são visíveis no nosso dia a dia. E ele as leva para fora do curral, porque para fora do curral é aonde os inimigos da ovelha, que a gente sabe muito bem que são os próprios lobos, mas todos os outros animais, eles atacam as ovelhas na hora que elas estão fora. Que geralmente, quando elas são levadas para fora, elas não permanecem juntas. Se você me perguntar por que é importante congregar e frequentar a igreja, eu te digo porque o ataque do inimigo é muito mais difícil e menos eficaz quando você está inserido no corpo. Stephanie, mas eu conheço a palavra, tenho temor de Deus, tomo minha própria ceia, fatio meu pão quadradinho ali, tomo meu Aurora, meu vinho, tô legal, me abasteço pela internet, tem milhões de mensagens maravilhosas, eu sou um dos que assistem essas mensagens. Só que uma ovelha perdida, ela não se torna muito mais vulnerável para ser atacada, para ser cercada. Não é diferente com a gente. E eu, desprotegido do corpo onde eu congrego, desprotegido das autoridades espirituais da minha vida, eu estou à mercê. Eu estou sujeito
sujeito à ação do inimigo na minha vida. Eu posso não estar concordando muitas vezes da hora e do jeito que esse pastor está cuidando de mim. Mas eu preciso entender que, por enquanto, eu preciso estar permanecendo por causa do ataque do inimigo, para eu não se tornar uma presa fácil. É Jesus falando. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Quando ele abre o curral e Cristo, quem conhece aqui, vive já esse relacionamento nosso com Deus, através de Cristo Jesus, sabe que nós temos uma vida de liberdade. Tenho falado isso aqui sobre últimas sextas-feiras, as últimas 3, eu resolvi dar uma trocadinha de pouco de assunto. Nós vivemos uma época de liberdade do que a gente quer. As nossas escolhas, elas não estão vinculadas ao que a gente deve fazer. Isso daí acabou. Isso daí não é mais a nossa realidade. As nossas escolhas hoje, elas estão na nossa mão. A gente toma a escolha que a gente quiser. 1 Coríntios 6,12 fala que tudo é lícito. Tudo. Tem coisa que não convém. O que não convém? Aí ele continua. Aquelas que te dominam. Aí já não é mais nisso. Seria se você não te dominasse, mas te dominou, já não é mais nisso. Ele não chama nada de ilícito. Porque o erro não está na coisa, o erro está na gente. Aí está o erro. Mas Deus nos chama para essa vida de liberdade. O pastor não prende ovelha. Ele estava falando de ovelha presa aqui só no comecinho. Depois o texto continua, ele fala que o pastor libera todas as ovelhas. A diferença é que ele fala que as ovelhas, quando ele vai a campo, as ovelhas seguem. Nessa hora é a hora que algumas dão umas debandadas. Mas graças a Deus pelo amor do nosso Pai, que quando nós nos desviamos involuntariamente, ele permanece com aquele banho unido e ele vai atrás de uma só, se precisar. Porque ele nos resgata. E o coração de Deus é um coração amoroso. Amém. Mas de jeito nenhum, Jesus falando das ovelhas, seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranho. Alguém me ajuda com o texto bíblico agora, que eu não lembro da referência, mas o texto bíblico é: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não briga com o inimigo, não briga com o diabo, porque nós não temos força para isso. Só a única coisa que nós temos que pode acabar com isso é nós resistirmos, é nós permanecermos firmes na presença de Cristo Jesus, que é o nosso pastor, que é quem vai na frente e é quem a gente segue, é quem nos dá a segurança, é quem nos permite estar sempre juntos. Amém? Jesus fala isso para os discípulos dele para relembrá-los de características principais. A ovelha aqui é a reflexão de quem é e não é discípulo. Ele está falando para discípulo aqui essa hora. E ele entende que Cristo fala que ovelha, discípulo, é igual a ovelha. Elas atendem a voz do Pai, elas reconhecem a voz do Pai, elas permanecem juntas, são obedientes ao pastor, e quando elas estão fora do curral, em qualquer momento na vida, elas seguem o pastor, seguem a Cristo, tem um alvo, tem um padrão, tem um norte para onde seguir. Isso é característica do discípulo de ovelha. Eu não sigo homens, embora Deus coloque muitos como autoridade nas nossas vidas, mas eu tenho um alvo, que é Cristo Jesus, que Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, é quem nos permitiu ser salvo e quem vai nos levar para essa salvação, autor e consumador da nossa fé, da nossa vida eterna. Amém. Fechou? Amém. Só pra gente, que eu falei no comecinho, pra gente lembrar de coisas que a gente já sabia e talvez aprender uma coisa nova. É muito legal esse estudo aqui, porque a gente volta a refletir conceitos básicos que a gente às vezes
Está bem ali para frente, já aprendendo coisas muito positivas, muito para frente, muito técnicas, se esquecendo desse dia a dia nosso, desse contato nosso com o nosso Pai. Muito bem, vamos para os pedidos de oração.